O gosto de Todd Howard pelo espaço vem desde criança, influenciado por eventos marcantes em sua vida familiar. Seu irmão mais velho nasceu em 20 de julho de 1969, data em que a Apollo 11 pousou na Lua. Na infância, seu avô morava próximo a Cabo Canaveral, na Flórida, epicentro do programa espacial dos Estados Unidos. O local abriga o Kennedy Space Center e a base da Força Aérea, pontos de pesquisa e lançamento de foguetes e satélites. Howard sempre teve paixão por arte e computação. Seu interesse por tecnologia começou na escola primária, quando a instituição de ensino onde estudava recebeu um computador TRS-80. Ele ficou maravilhado ao ver o que era possível fazer com aquele pedaço de tecnologia. Quando ganhou seu primeiro Apple II, ele se aprofundou na programação e criou seu primeiro jogo aos 12 anos. Aos 23 anos, conseguiu um emprego na Bethesda, onde teve de aprender diversas habilidades devido ao tamanho reduzido das equipes. Embora seus primeiros títulos estivessem ligados à ficção científica e fantasia, sua paixão pelo espaço sempre esteve presente. Uma prova disso foi a recente descoberta feita por usuários do Reddit, que, ao vasculharem registros antigos de Howard, encontraram comentários dele, aos 27 anos, expressando sua admiração por um jogo chamado Sundog e mencionando o conceito de um RPG espacial, algo que ele considerava incrível. Por volta de 2008, ele e a equipe que trabalhou em Fallout 3 começaram a discutir internamente sobre Starfield, com as primeiras ideias sendo registradas no papel entre 2013 e 2014. O registro do nome foi realizado em 2013 pela ZeniMax, empresa controladora da Bethesda, garantindo exclusividade ao nome para evitar seu uso em outros jogos. Todd e sua equipe passaram a dedicar seus esforços e recursos de forma significativa para o desenvolvimento do jogo logo após a conclusão dos trabalhos em Fallout 4. A informação se confirma com a declaração de Lucas Hardy, artista principal da Bethesda, quando revelou no início de 2022 em seu site pessoal que eles estavam trabalhando em Starfield desde 2016. Codinome Gênesis, assim era chamado Starfield. A inspiração do nome veio da Bíblia e do filme Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. Assim como havia ocorrido em 2013, em julho de 2018, um novo registro foi realizado ampliando a proteção da marca, abrangendo não apenas o nome Starfield, mas também diversos produtos relacionados que poderão ser comercializados. O jogo foi anunciado pela primeira vez ao público em 2018 durante a apresentação da Bethesda na E3, com Todd Howard, responsável pela direção da obra, informando que o jogo não era apenas uma ideia ou conceito, mas um projeto que estava em um estágio jogável naquele momento. Starfield representa a primeira nova propriedade intelectual da Bethesda Game Studios em 25 anos. Originalmente programado para lançamento em 11 de novembro de 2022, foi adiado para 6 de setembro de 2023 devido a problemas de desenvolvimento. Muitos fãs ficaram revoltados com a mudança, especialmente porque, no final de 2021, mesmo ano em que apresentou o primeiro diário de desenvolvimento de Starfield, Todd afirmou que não haveria mudança na data de lançamento. Embora ele tenha inicialmente criado expectativas de um tempo de conclusão mais curto para o projeto, grandes desafios no decorrer do desenvolvimento impediram que seu desejo fosse realizado. Um dos primeiros obstáculos foi criar um ambiente incrível e imersivo, onde o jogador não apenas controla, mas verdadeiramente se torna o protagonista de sua própria saga espacial. Criar este sentimento é de suma importância em Starfield, pois cada decisão e ação tem consequências diretas na narrativa e no destino do personagem. Para alcançar este objetivo, a equipe de desenvolvimento decidiu usar dados reais da Via Láctea, tentando replicar a disposição e a localização das estrelas, planetas e outros corpos celestes, com base em informações científicas reais. A complexidade, nesse caso, está na dificuldade de integrar dados astronômicos complexos em um ambiente de jogo. A criação de um mundo massivo foi outro motivo para a demora no desenvolvimento, pois não se trata apenas de tamanho, mas também sobre a qualidade e a profundidade desse mundo que requer uma combinação de designer de ambiente,
narrativa e mecânica de jogo para criar uma experiência imersiva e envolvente. Garantir a harmonia entre todos esses sistemas, especialmente em um jogo com mais diálogos do que Skyrim e Fallout 4 combinados, é um enorme desafio. Devemos lembrar que não se trata apenas de escrever, mas também de garantir que o diálogo seja envolvente, relevante e que se integre bem à narrativa e ao mundo do jogo. Durante o desenvolvimento, a equipe inicialmente optou por dar ao personagem controlado pelo jogador uma voz pré-definida, como em Fallout 4. Contudo, essa decisão foi revista ao perceberem que uma voz específica poderia limitar a experiência de RPG, pois nesse gênero os jogadores assumem os papéis de seus personagens e tomam decisões baseadas na personalidade e a história que imaginaram para eles. Se um jogador visualiza seu personagem como tímido, mas a voz no jogo soa confiante, há uma desconexão. É por este motivo que o protagonista de Starfield não possui uma voz pré-definida. O diretor de arte cunhou o termo Nasapunk para descrever o estilo visual do jogo, inspirado na tecnologia rústica e no design da era espacial dos anos 1960, ao invés de adotar tecnologias futuristas e hologramas. O objetivo, segundo ele, é que apesar do jogo se passar 300 anos no futuro, a essência da humanidade permanece a mesma, com todas as suas imperfeições. Apesar do jogo possuir mais de 1000 planetas, apenas 10% deles abrigarão vida. Isso se deve à adoção de um conceito em astronomia e astrobiologia chamado de zona habitável. Esta zona refere-se a regiões ao redor de uma estrela onde as condições são adequadas para a existência de água líquida na superfície de um planeta, o que pode favorecer o surgimento da vida. A localização dessa zona varia de acordo com a luminosidade da estrela e pode mudar ao longo do tempo. A Terra, que orbita o Sol há bilhões de anos, é um exemplo desse conceito, usado por cientistas na busca por vida extraterrestre. Vale ressaltar que, embora a água líquida seja essencial para a vida, sua presença não garante a existência de seres vivos. Para otimizar a experiência do jogo, a taxa de quadros foi travada a 30. Isso evita quedas bruscas de desempenho em momentos intensos, como batalhas, e permite a exibição de mundos vastos e detalhados em resolução 4K. Tais decisões foram tomadas pela equipe para manter a fidelidade visual sem sacrificar outros aspectos do jogo. Todd Howard e sua equipe devem estar ansiosos pelo lançamento de Starfield, pois trata-se do primeiro título da Bethesda totalmente novo, desde The Elder Scrolls Arena, lançado em 1994. A Microsoft também tem grandes expectativas, esperando que seja um título tão impactante quanto Halo 3 em 2007. O jogo, que tem potencial para redefinir o gênero RPG de ficção científica, teve inspiração em vários títulos antigos. De acordo com Howard, uma das primeiras inspirações foi o RPG de mesa Traveller, lançado em 1977 pela Game Designers Workshop. Este jogo permite que os jogadores assumam o papel de personagens que viajam por sistemas estelares, envolvendo-se em exploração, batalhas e comércio interestelar. A segunda fonte de inspiração para Starfield foi o RPG de exploração espacial Starflight, lançado em 1986 para computadores compatíveis com o IBM PC, com versões para outras plataformas sendo lançadas posteriormente. A terceira fonte de inspiração foi Star Control 2, lançado em 1992 para MS-DOS e 3DO. Esse jogo de aventura e simulação espacial foi desenvolvido pela Toys for Bob e publicado pela Accolade. Concluindo nossa lista, temos o RPG de ficção científica Sundog Frozen Legacy. Lançado originalmente para Apple II em 1984, uma versão foi disponibilizada em 1985 para o Atari ST. O jogo foi uma criação da FTL Games e publicado pela Software Heaven. É interessante notar a semelhança entre os jogos mencionados e Starfield. Por exemplo, Starflight conta com 270 sistemas estelares, com o número de planetas exploráveis em cada variando de 0 a 8. Em contraste, Starfield apresenta dezenas de sistemas estelares e mais de 1000 planetas gerados proceduralmente.
A exploração é um elemento central em todos esses títulos, e Starfield segue esta mesma abordagem. Nos jogos mencionados, os jogadores coletam e negociam recursos além de se aliarem a facções, características também presentes no novo título da Bethesda. Com base no vasto material que pesquisei para a produção deste vídeo, posso afirmar a vocês que Starfield é um reflexo da paixão de Todd Howard pela exploração espacial e pelo desejo humano por descobertas. O líder da Bethesda é fascinado por temas profundos, como a origem do universo e a possibilidade de nossa realidade ser uma simulação. Com o respaldo da Microsoft e o apoio de sua equipe, ele foi além de criar um mundo, concebendo uma galáxia inteira. Vou ficando por aqui, que Papai do Céu abençoe a todos, e fui!